Essa peça foi fabricada pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República, cujo procurador-geral, aliás, é amigo, sócio, ex-sócio do ministro Gilmar Mendes, e foi indicado para o cargo justamente pela sua proximidade. Ninguém larga a mão de ninguém, e hoje nós temos um consórcio de poder, um consórcio que se espraiou em todo o judiciário, tem a Polícia Federal a seu serviço e Lula da Silva reabilitado por esta corte, a última corte recursal do país, na presidência da República. Tá tudo errado nessa história, tá tudo errado. E isso, no futuro, será revisto como a página mais escura da história do judiciário brasileiro, por conta do assassinato do Estado de Direito, o devido processo legal completamente pisoteado, maltratado, a Constituição. Hoje é difícil falar sobre a Constituição e sobre lei no Brasil. A sociedade perdeu a fé na lei, a sociedade perdeu a fé na Constituição. O ministro Alexandre de Moraes jamais poderia presidir o inquérito, ser relator, ser investigador, cumprir inclusive o papel acusatório que cabe ao parquê, que cabe ao Ministério Público. Ele, muitas vezes, tomou a frente do processo acusatório, ele manda prender, ele manda soltar, ou seja, não existe a figura da vítima e do julgador dentro do mesmo processo. No ordenamento jurídico brasileiro isso é impossível. Ademais, são pessoas, e insisto e vou continuar repisando nessa tecla, são pessoas que não estão tendo o direito do duplo grau de jurisdição obrigatório, ou seja, bandido no Brasil tem a quem recorrer. Ele é condenado por um juiz de primeira instância e ele recorre, e vai recorrendo. Aliás, também o presidente Lula da Silva só é presidente porque o então advogado dele, Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha a quem reclamar, tinha a quem recorrer. Ele foi condenado em primeira instância em Curitiba, depois passou por desembargadores, mas quando chegou no Supremo Tribunal Federal, na última corte recursal, ele foi absolvido naquela história do erro do CEP e por aí vai. A história é muito bem conhecida, mas é importante mostrar que ele teve o direito à reanálise por um tribunal independente. Isso todo CPF, todo cidadão tem. As pessoas que estão presas no 8 de janeiro não têm esse direito. Por quê? Porque elas devem ser julgadas se elas não têm foro de prerrogativa, se elas não são deputados, não são senadores, porque estão sendo julgados e condenados a penas exorbitantes, o bis in idem muitas vezes, porque você fala em golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito, por que elas estão sendo condenadas a penas tão altas e não têm direito a quem recorrer? Isso é uma vergonha, é uma página escura que um dia o Brasil vai, infelizmente, ter de enfrentar o que está acontecendo. Mas até lá, é triste, mas essas pessoas estão perdendo tempo de vida atrás das grades ou com uma tornozeleira eletrônica. Augusto, basta que as autoridades americanas interessadas em se informar sobre o que ocorre no Brasil acompanhem este caso para ficar claro que a democracia não existe. No Brasil, o governo foi deliberadamente entregue para não governar ao Lula, porque ele foi absolvido pelo STF, para ter alguém na presidência que fique sempre com a espada na cabeça. Ele é culpado, ele não foi absolvido, ele foi condenado por 9 juízes, ele é ladrão. E os ministérios também são controlados, na sua imensa maioria, por delinquentes. Então isso aí não vale. Boa parte do Congresso, dezenas ou centenas de parlamentares, tem medo do Supremo, porque alguns porque têm culpa do cartório, outros porque são covardes congênitos. Aí. Tudo bem. Agora, o Supremo botou na cabeça que manda no Brasil. O Alexandre de Moraes, que age como governante de fato, ele não sabe falar, não sabe escrever, contraria um livro que alguém escreveu por ele todo dia, rasgou a Constituição e fica bancando, ele fica confirmando de meia hora que no faroeste brasileira, que foi inventado aí pela era PT em parceria com esse Supremo, é o bandido que tenta prender quem não tem culpa, quem tenta defender a lei o tempo todo. O tempo todo. Eles demoram 2 anos para apurar um fato que não existiu. E dão o prazo para que seja apresentada alguma resposta à farsa que eles montaram, eles dão prazo ridículo. Nesse tempo aí, o Alexandre de Moraes não toma um depoimento. Não consegue concluir um depoimento e não consegue escrever, sem a ajuda de algum ministro auxiliar, uma página, sem erros de português. Que voto ele teve para assumir o cargo que não é dele? O presidente do Supremo, que faz parte aí do quarteto hoje no comando, completado pelo Gilmar Mendes e pelo Flávio Dino, o presidente Barroso, esse cara aí defendeu um terrorista há 10 anos e acredita no João de Deus, que extrai o melhor que temos de nós. Aqui esse cara que falou, nós derrotamos o bolsonarismo. Se a expressão perdeu mané criminosa, ele tem que ser preso. Foi ele que disse, pela primeira vez, quando ouviu de um brasileiro o que o país pensa dele num evento promovido do exterior, onde eles comem o que o brasileiro não consegue e gastam dinheiro que o Brasil não tem.
Esses são os governantes do Brasil, eles são os casos de polícia. E tentam prender os que não cometeram crimes comprovados. É a mulher o homem que inventou perder o mané, condena a moça que escreveu com material inflamável, vulgo batom, né? Perdeu o mané. Esse é o Brasil. O Brasil está do avesso, mas está de bom tamanho e apresenta uma paisagem muito agradável aos donos do poder. Eles terão de pagar por isso e vão pagar por isso. Eles vão precisar da anistia rapidamente. É bom que concordem desde já com o fim da palavra de ordem mais torpe da história do Brasil, que é o sem anistia. É coisa de cafajeste anistiado. Completar aqui. Diga, eu acho que dá para resumir o que brilhantemente o Augusto trouxe aqui da seguinte forma: em 2 anos, com todo o aparato policial, eles não conseguiram achar nem o financiador, nem o mandante, nem um rastilho de pólvora. Ou são incompetentes ou eles estavam inventando um golpe que nunca existiu.